E agora chegou o momento mais esperado aqui do podcast, do episódio de hoje. Vamos entrar nas entranhas do Super Alienware aqui, Dandan. Hoje a gente está analisando aqui o Notebook Gamer Alienware 16. E ele tem a seguinte configuração. Ele tem um processador Intel Core 7 no modelo 240H, contando com 10 core, assim que fala? 10. São 10 cores. 10 core, cache de 24 megas e até 5.2 GHz. Ele veio com Windows 11 Pro, ele tem a placa de vídeo NVIDIA GeForce 4050 GDDR6 de 6 GB e ele conta com memória de 16 GB DDR5. São dois pentes de memória de 8 GB, expansível até 32 GB. E tem também um HD SSD de 1 TB. E depois, quem quiser ver mais essa parte de configuração, descrição técnica, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá depois que você assistir aqui o nosso podcast completo. Mas agora, vamos pegar e vamos ver aqui com o nosso amigo Dandan aqui, o nosso especialista. Dandan, olhando esse conjunto aqui, como você descreveria esse notebook gamer em termos de potência? Ele é um nível básico, intermediário, avançado ou totalmente exagerado? Não, ele é um nível bastante avançado. Esse produto aqui, ele está trabalhando com uma 4050 e ele vem dotado de 6 GB GDDR6, né? O processador que está embarcado nesse equipamento, que é o Intel Core 7 modelo 240H, ele é um processador baseado nas estruturas de desenvolvimento da 13ª e 14ª geração do Intel, né? A estrutura que está aqui é a Raptor Lake Refresh, né? E essa estrutura de processador, evidentemente, é nova, tanto que eu tive que até ver, né? O FPGA dele, né? O socket que faz a inserção desse processador aí também é um socket desenvolvido para essa estrutura de 13ª e 14ª geração. Eu tenho aqui umas colinhas, pessoal, que eu vou passar para vocês. Fica à vontade, para vir com quanto mais informação, melhor. Essa parte bem técnica, pessoal. Porque eu também mexo com notebooks há 40 anos, só que eu não conheço todos os modelos, né? E esse cara aqui é um cara muito novo, trazendo muito hardware novo. Então eu saí fazendo um levantamento aqui para a gente poder passar informação bem fidedigna para vocês, né? Então, como eu falei, ele é um Raptor Lake Refresh, que está baseado em 13ª e 14ª gerações da Intel. É um core tremendamente capaz, né? Um processador tremendamente voraz, né? Rápido. Ele tem 10 núcleos. Nesses 10 núcleos, ele é dividido em 6 núcleos para performance e 4 núcleos para eficiência. Quais são as diferenças desses núcleos? O núcleo de performance é aquele que vai ter a velocidade bruta. É aquele que você vai usar quando você usa um jogo, quando você usa um software de renderação de imagens, quando você usa uma ferramenta muito pesada de vídeo, né, para mexer com imagem. Então você tem 6 núcleos ali dentro desse processador que são desenhados somente para performance. E você tem 4 núcleos que são desenhados somente para fazer a eficiência do equipamento ficar maior. A tratativa entre o bus de memória e o barramento do processador, a tratativa da aceleração gráfica da GeForce RTX, trabalhando em conjunto com também acelerador gráfico que esse computador tem, integrado da Intel. Então, você comprando esse Alienware aqui, com esse processador que o Márcio comprou aqui, o Core 7 240H, você pode perceber aqui, ó, ele desligou? Não. Ele só entrou aqui na tela de... Aí. Eu deixei aqui, pessoal, não sei se vai ser visível para vocês, mas vocês podem perceber que ele tem a GPU 0 aqui e a GPU 1. Na GPU 0, nós temos um Graphic Integrated Intel. Na GPU 1, nós temos a GeForce RTX. Como que funciona isso aqui? Ele vai funcionar casado. Quando você tem gráfico 2D, quem está saindo para fazer a entrega é a GPU integrada da Intel. Quando você abre lá o Windows Explorer para você poder ver arquivos, você não está usando o engine gráfico, você está usando uma placa aceleradora menor, que é a integrada,
para fazer esses serviços mais simples. Quando você abre o Illustrator, aí quem grita é a GeForce RTX. Ela que assume. Então você tem aqui uma placa gráfica e você tem uma placa dedicada e uma placa gráfica integrada que trabalham em conjunto. Né? Quando você tem tarefas mais simples, quem entra é a placa integrada. Quando você tem tarefas complexas, entra a placa dedicada. Ele trabalha quase como se fosse um crossover, né? Quase como se fossem duas placas de vídeo trabalhando como se fosse uma. Só que cada qual dentro do seu escopo. Uma integrada e uma dedicada, é uma isso, dedicada, né? exatamente. Você, inclusive, no sistema de troca de calor desse equipamento, você tem um pipe que vai para o processador, que inclusive eu vou falar para vocês, esse equipamento tem um sistema de troca de calor totalmente diferenciado, tá? Chama-se Cryotech, né? E essa Cryotech ela é baseada em outros elementos de troca térmica muito bacana. E nesse desenvolvimento da Cryotech, você tem lá um pipe que vai para a placa aceleradora de vídeo e um pipe que vai para o processador. Né? Essa troca de calor ocorre de forma balanceada entre os dois processadores, o de vídeo, a GPU, e o processador Intel 240H. Por quê? Porque você vai ter demandas de calor diferenciadas. Né? E esse sistema Cryotech, ele não trabalha com pasta térmica e não trabalha com metal líquido, porque é perigoso, não trabalha com pasta térmica porque não tem o mesmo grau de eficiência térmica, né, em metrovatts Kelvin. Então você precisa ter uma qualidade de troca térmica muito grande, porque esses dois processadores trabalhando em máxima performance vão gerar muito calor. Né? E esse equipamento aqui, pasmem, ele trabalha com um metal que é o gálio. E o gálio ele tem uma característica interessante. Ele é até 26, 27 graus de temperatura, ele é um metal sólido. Se você colocar ele na palma da sua mão, entre os 26 e 27 graus, ele começa a se tornar líquido. E se você o aquecer até 29, o gálio se torna um metal líquido. Então, essa é a grande vedete. Ele, quando está na temperatura ambiente, ele é um metal sólido. Quando o equipamento entra em funcionamento e começa a se aquecer, fica líquido. Ele ganha a qualidade de um metal líquido e assim ele pode fazer o interfaceamento entre o trocador de calor e o die do processador com maior qualidade. Você não vai ter ali microfissuras, microentradas de ar, nada. O metal ele se condiciona totalmente ali, fazendo uma troca muito eficiente de calor. Falamos aí do processador. Esse equipamento trabalha já com memórias DDR5. Né? Ele vem, me parece, com 16 GB de DDR5, você pode expandir até 32, nesse caso desse equipamento. E falando em memória, qual que é a diferença entre, aí falando de desempenho, diferença da DDR4, que é a anterior, para a DDR5, e a diferença entre você ter dois pentes de memória de 8 ou se fosse um pente de 16? Sim, é interessante essa tua pergunta. Quando você tem um único pente de memória espetado num equipamento que possui dois slots de inserção, você está trabalhando com um negócio que nós chamamos de RAF duplex. Ou seja, o regime de troca de informações do computador está ocorrendo em uma via só. Quando você popula o banco de memória do seu equipamento com dois bancos de memória, isso, note bem, quando um equipamento possui dois slots. Né? Quando você tem um equipamento com slot simples, aí é outra fisiologia. Né? No caso desse equipamento que tem dois slots, você teria o dual channel. Né? Você põe dois bancos de memória de 16 GB, um em cada um, você faz com que esses 16 GB trabalhem no sistema full duplex. Ou seja, o equipamento vai conseguir assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Ele vai conseguir fazer não só a escrita, como a leitura do dado. E isso não acontece quando é um pente só? Não, quando você tem um pente só e ele trabalhando no sistema de RAF duplex, ele primeiro faz a leitura para depois fazer a escrita, para depois voltar a fazer a leitura, para depois voltar a fazer a escrita. Ele acaba dividindo a tarefa para ser mais rápido. Isso, é um ping-pong. Quando você tem ele no sistema full duplex, você tem o sistema de leitura e escrita ocorrendo simultaneamente, ambos. Então, o computador está lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que assobiar e chupar cana, né? O pessoal fala que é impossível. Não é? Nesse caso aí, ele acaba fazendo isso. Então, basicamente, a grande vantagem de você estar rodando com um equipamento com um RAM DDR5 é justamente a velocidade do barramento.
a velocidade com a qual essa memória vai conseguir transferir o conteúdo que está armazenado nela para o processador. Né? Então, quanto maior é essa velocidade, maior vai ser a velocidade do equipamento num global. Né? Então, evidentemente, a estrutura das memórias DDR5 são superiores em taxas de transferência, segurança no armazenamento de dados, tratativas ali de correções, etc. É que eu São vi mais aqui nessa eficientes. minha pesquisa que o pessoal enfatizava bastante, né? Não pega DDR4, pega DDR5. Por que não pega DDR4? DDR4 é muito bom também, apesar de ser um pouco mais, com outras características, ser um produto um pouco mais antigo e mais lento. O problema é que justamente esse material está saindo do uso. Então, se você compra um equipamento já com DDR4, você está comprando uma coisa que vai morrer daqui a pouco tempo. Compreende? Então, é muito importante você sempre estar com o state of art na mão para que você aumente a longevidade do equipamento. Quanto mais itens recentes estiverem compondo o hardware, mais tempo esse computador vai poder trabalhar bem para você. Entendi. Então, fazendo a pesquisa também, eu fiquei, era essa dúvida, né, de 2 pentes, 1 pente, né? Então tá explicado aí, porque às vezes a gente fica pensando, vou pegar com 1 pente só de 16 GB, porque daqui a pouco eu compro mais um de 16, fica 32. E Isso. aí quase que eu caí nessa, mas quando eu vi essa possibilidade de ter mais performance com 2 de 8, foi por Exatamente. isso que eu decidi pegar com Exatamente. 2 pentes de 8 GB aí para ter esse dual channel, né? Exatamente. Quando você tem o trabalho da memória em regime do dual channel, você tem uma capacidade de processamento muito acelerada. Então, com todas essas explicações aí de tanto do processador, da memória, fala agora um pouco mais da placa de vídeo desse computador. Sim, esse equipamento aqui da Alienware, ele vem dotado de uma RTX 4050 neste modelo que meu amigo comprou aqui. Mas você pode encontrar esse produto disposto em até 3 modalidades. Você pode encontrar com a 3050, o 4050 que é este aqui, e com o 5050 que seria o patamar dessa linha. O único diferencial entre o 3050 e o 4050 para o 5050 seria o tipo da memória RAM, ou melhor, o tipo da memória VRAM que está sendo ocupada na placa de vídeo. No caso da placa de vídeo 5050, a gente já tem GDDR7. Né? Mas aquela tal história também que eu falo para vocês, são pelinhos de desenvolvimento, de desempenho a mais. Se você pegar esse produto aqui com a GDDR6 e comparar com a GDDR7, vai haver diferença sim, vai haver. Vai ser perceptível para o usuário jogando Call of Duty? Não. Vai ser perceptível para o Márcio usando o Adobe ou qualquer outra ferramenta que seja para fazer uma renderação de imagens? Não. Ele não vai conseguir perceber. Ele vai perceber se ele colocar um benchmark e pedir para medir a performance dos dois. Entende? Então, seria assim mais o cara que está buscando ter mesmo o Olimpo ou aquele cara que está buscando um bom produto dentro de uma relação de custo-benefício que o atenda. E foi justamente isso que o Márcio fez. Ele procurou um equipamento, ele teria a capacidade de pegar 50-50. Vai fazer diferença para ele? Não. Entende? Então, esse equipamento aqui vai atender tão bem quanto se fosse o 5050. Essa placa de vídeo que está dotada desse equipamento aqui é uma placa de vídeo maravilhosa da GeForce, né? Eu sou bairrista, eu adoro GeForce, né? Eu gosto também das Radeon, mas para mim a GeForce é sem igual, né? São aceleradoras maravilhosas, né? E a que está dotada nesse equipamento aqui é uma placa maravilhosa. Ela tem, eu anotei até aqui, ela tem a taxa de refrescamento, como eu falei para vocês, ela pode variar de 120 a 240 Hz, né, dependendo do tipo do produto que você está pegando. A resolução de vídeo desse cara aqui é bastante alta também, eu tenho aqui anotado em algum canto, mas é uma coisa que, assim, passa dos 2000, né? Olha lá, resolução 2560 por 1160, pessoal. Para quem mexe com gráfico, tudo de bom isso. Né? Você está em altíssima resolução aqui. Outras coisas que saltam aos olhos nesse equipamento, agora já saindo da placa de vídeo, né, e indo aí para a área de armazenamento. Esse computador trabalha com 2 slots padrão M2, com suporte a NVMe até 8 TB, pessoal. Essa máquina pode ter, por Caramba. exemplo, Tá com dois HD SSD
de 1 tera, mas eu consigo pôr Você até 2 de consegue 4, por pôr exemplo. 2 NVMe de 4 tera aqui. Você Caramba. consegue ter 8 teras nesse equipamento. Quer dizer, é um equipamento voltado para brincar de verdade com ele, né? Se você vai jogar bem demais. Se você vai trabalhar, você vai trabalhar bem demais. Se você vai armazenar coisas, você vai armazenar bem demais. E tudo isso é expansível. Vocês não precisam comprar o equipamento com tudo isso e gastar aquele caminhão de dinheiro. E essa foi uma possibilidade que eu olhei também na pesquisa, né? Se tinha 2 slots, né? Porque às vezes vem com um só, aí você fica Exatamente. mais engessado. Exatamente. As pessoas que buscam equipamentos que geralmente vêm com NVMe, o slot M2 para inserção de um HD só NVMe, geralmente usa como recurso a porta SATA do computador, mas aí você tem um SSD também, mas com uma taxa de transferência bem menor, né? Os NVMe são muito mais rápidos do que os SATA. E como a gente falou aí da performance, tanto aí da memória quanto da placa de vídeo, né, no nosso caso, né, designer gráfico, né, o que ajuda mais os trabalhos com o CorelDRAW, Illustrator, Photoshop? A placa de vídeo ou a memória ou as duas juntas? Um conjunto todo. Na verdade, você vai precisar de tudo trabalhando com o Corel. Você vai precisar de RAM para você poder armazenar o trabalho que você está abrindo ali, que geralmente vai ser feito em alta resolução. Hoje todo mundo está trabalhando com imagem 4K, hoje está todo mundo trabalhando com alta definição. Então você precisa ter uma RAM responsável para você poder abrir aquela imagem e ofertar memória para que a ferramenta trabalhe com conforto e velocidade. Então o CorelDRAW, para ele poder abrir aquela imagem lá, ele vai precisar da RAM para poder trabalhar isso. Ele vai precisar de um processador forte para poder empurrar o funcionamento dele. Ele vai precisar de uma placa gráfica boa para poder vetorizar aquilo que ele está vetorizando com a velocidade necessária. Ele vai precisar de unidade de disco rápida para poder salvar aquele conteúdo que ele está armazenando de forma rápida.